Tramurus Negros, passando pela feitiçaria em Minas, chegamos hoje num livro que foi transformado em samba-enredo pela Viradouro, que ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro em 2024. Eu não sou fã de carnaval, mas é uma história que se passou em Minas e que está diretamente ligado ao que contamos nos últimos dois vídeos. Sacerdotisas Voduns e Rainhas do Rosário é um livro de Aldair Rodrigues e Moacir Maia, que traz a transcrição de diversas investigações do Santo Ofício contra práticas religiosas africanas em Minas, cujos manuscritos dos processos foram encontrados na Torre do Tombo em Lisboa, remetendo a processos que ocorreram entre 1747 e 1760. E para ter uma ideia das investigações e dos processos, eu vou relatar aqui alguns trechos antes de passarmos para uma análise e para uma conexão com os outros vídeos deste canal. Especificamente na denúncia contra Ângela Maria Gomes, uma preta forra de nação Courá, em 1760, feito por um parô e comissário do Santo Ofício. Ele diz o seguinte: ouço uns calundus do inferno, estranhos e horrendos, que muitas vezes fazem tremer as casas em que vivo. Em outra citação do processo: e na noite de 14 do dito mês de dezembro, pelas mesmas horas, foram tão horrendas as algazarras e estrondos na dita casa, que me levantei da cama, e fui para uma varanda fronteira, que tenho acesso, às casas da dita Ângela. E dela ouvi na casa da dita roncos de porcos medonhos, cavalos rinchando e vários instrumentos do inferno, e danças tremendas. E no fim, gritaria de galinhas que pareciam os mesmos demônios. E uma outra denúncia contra a mesma tida por feiticeira diz o seguinte: dissera que ouvia em casa da dita Ângela, acima declarada, umas coisas horrendas na noite, como são um cavalo a soprar sem que haja cômodo para ele, e a bater com as mãos como eles costumam, e mais batuques. E que no mesmo tempo saíam uns porcos pela porta fora, com muitos morcegos em cima, e que numa noite se levantara da cama e mais 3 hóspedes que tinha em casa por causa de uma nuvem de piolhos de galinha que lhe deram das camas. Em outra, que achara Ângela Maria de nação Mina e Courana, forra, junto com Custódia da Fonseca Figueiredo, preta mina forra, desenterrando um defunto. E em uma denúncia agora contra Teresa Rodrigues, preta, natural da costa da Mina. Quanto aos paus pintados, persuado-me serem figuras de certas cobras, que alguns dos gentios daquela costa mina adoram por seus deuses. E as citações anteriores são algumas transcrições que aparecem no livro e que relatam a perseguição religiosa e a acusação da Inquisição, sobretudo em relação às mulheres pretas forras e escravas em Minas no século XVIII. As práticas são associadas ao demônio e diretamente reprimidas pelo Estado e pela Igreja. E, claro, afinal, Estado e Igreja naquela época eram praticamente um só, chegando inclusive o Estado a obrigar os proprietários a ensinar a doutrina cristã para os seus escravos. A vigilância sobre as religiões africanas era exercida pelos tribunais das dioceses e visitas episcopais no âmbito local, pela justiça civil nas comarcas e, acima dela, pelo Santo Ofício da Inquisição, que contava com uma rede de oficiais de residência aqui no Brasil para representá-la. Em Minas, a Inquisição era representada por 23 padres diocesanos e 457 agentes civis, conhecidos por familiares do Santo Ofício. As investigações envolviam buscas sem divulgação dos autos para as partes envolvidas, além de perseguição, prisão e locais de culto e artefatos sagrados totalmente destruídos. Um elemento na história do Brasil que contribuiu fortemente para a repressão foi o histórico de Palmares, o maior e mais longevo quilombo que já existiu no Brasil. Após a sua derrota definitiva em 1694, havia um temor de uma revolta de tal proporção em Minas, culminando na institucionalização da figura do capitão do mato, que era um oficial especializado para captura e para resgate dos fugitivos. E mais especificamente, a partir de 1739, com uma instrução suplementar que ditava o seguinte:
impedissem folguedos e danças, que costumam fazer os negros em ajuntamentos que resultam em discórdias, imprudências e ofensas a Deus. Bom, com isso, o que o poder vigente está de fato reprimindo? Claramente, além de desafiar a Igreja Católica, que era irmã siamesa do poder imperial, as práticas africanas representavam um risco para o controle social dos escravizados, ao constituir espaços de autonomia onde aqueles escravos ou forros falavam a sua língua, restabeleciam laços sociais e alianças que ameaçavam aquela ordem escravista. E as denúncias partiam de rumores que eram pessoas envolvidas em feitiçarias, com práticas demoníacas que prejudicavam e até mesmo causavam a morte de moradores locais. As cerimônias voodoos, como eu já comentei no vídeo anterior, envolviam práticas de adivinhação, de cura, de união de casais e também de iniciação de sacerdotisas. E os conflitos históricos que caracterizaram o fato da região da Costa da Mina, na África, ser exportadora de escravos para o Brasil, fogem do objetivo deste vídeo e estão super bem documentadas e descritas no livro. O que me interessa aqui é o fato da maior parte das mulheres pretas da Costa da Mina, mesmo separadas de suas famílias, do seu território, elas traziam nos seus corpos e na sua forma de viver uma forma de um mundo muito diferente, uma outra cultura. E em Minas, essas escravas e forras da Costa da Mina também atuaram na produção e na comercialização de alimentos, além, obviamente, da mineração. E como eu já comentei aqui anteriormente, foi na comercialização de alimentos que elas tiveram a possibilidade de ampliar a comunicação com os africanos aqui residentes, gerando um olhar muito atento do poder local sobre aquelas negras quitandeiras. E sobre o voodoo, o que a gente pode falar em relação a essa religião africana? Bom, uma das principais funções das práticas dessa religião é estabelecer uma comunicação com outro mundo. Isso porque para a população voodoo da Costa da Mina, a vida do mundo visível não podia ser separada do mundo invisível, onde estavam seus ancestrais. Então, o respeito aos mais velhos vinha de uma crença que estes mais velhos estavam muito mais perto do mundo invisível. E deste modo, eles ligavam o mundo que conhecemos atualmente, o mundo visível, ao panteão dos ancestrais deificados chamados voodoos. E vários voodoos são e foram ainda deificações de lideranças políticas. E para isso, o culto do voodoo da serpente, conhecido como Tangbe, era uma das cerimônias praticadas aqui. E figuras e representações de cobra eram muito comuns nas investigações e nos artefatos apreendidos e destruídos. Um fato interessante nessa religião é que apenas as mulheres incorporavam o voodoo e que o processo de iniciação de jovens adolescentes ocorria sob a responsabilidade de sacerdotisas experientes. Daí a grande perseguição às chamadas pretas Mina. E várias delas tinham escarificações do processo de iniciação que ainda passaram na África, uma marca do processo que viveram, uma marca da reclusão, do aprendizado e do empoderamento, o que é muito interessante, porque esse processo das sacerdotisas Dangbe interferia diretamente nas relações sociais e matrimoniais. Essas mulheres, elas tinham muito mais independência e elas deveriam ser servidas pelos maridos, alterando incrivelmente a lógica conjugal. Então, essa era uma religião cuja prática central estava muito centrada no poder da mulher enquanto sacerdotisa. E isso alterava muito a relação social e a participação dessa mulher naquela sociedade específica. Olha o poder que essa religião tem. E, de um outro lado, a gente tinha aqui no Brasil uma religião católica centrada no masculino, na submissão e no controle de qualquer outro tipo de manifestação de crenças e de ritos. E num estado também que, desde o governador Bias Fortes até os dias atuais, nunca teve uma mulher no poder. Nenhuma. E um outro ponto ligado às pretas do voodoo era o fato revelado pelos autores do trânsito de sacerdotisas entre as práticas religiosas africanas e as devoções católicas, em especial a Nossa Senhora do Rosário. Em primeiro lugar, o voodoo ele permitia a incorporação de elementos da fauna e da flora brasileira, assim como de novos deuses.
A defesa de uma única fé não era um valor para o voodoo. Sacerdotes e sacerdotisas, eles podiam inovar, eles podiam incorporar novos elementos, inclusive com fragmentos de orações católicas em português nos seus rituais. E esse foi o caso de Ângela Maria Gomes, acusada de feitiçaria, mas também conhecida como devota e rainha do Rosário, tendo ocupado diversos cargos nessa irmandade. Orar, cantar, fazer oferendas para o voodoo não era visto pelos pretos e pretas como contraditório, e sim como parte de um processo religioso, dinâmico, aberto e agregador. Nós perdemos esse lado, mas Minas já foi muito mais inclusivo e sincrético. E participar de associações e de irmandades católicas também tinha o benefício de possibilitar reuniões públicas incentivadas pelo poder local, de desenvolver novos laços sociais, de reforçar laços antigos, de fomentar práticas de solidariedade e de assistência social, além de certa distinção social e de uma construção de autoridade. E, além da Ângela, várias mulheres africanas ocuparam cargos importantes em irmandades católicas, apesar de seus nomes não serem divulgados e conhecidos na sociedade atual. E para fechar o tema, eu gostaria de trazer uma referência que eu tenho consultado recentemente. É um autor, um filósofo africano chamado Bayo Akomolafe. E no post citado aqui nas referências, o Bayo Akomolafe comenta sobre uma fala na CNN de uma empresária e personalidade americana nas mídias sociais, chamada Gillian Michaels, e ela diz que apenas 2% da população norte-americana teve algum envolvimento na escravidão no passado, argumentando então que aquela população branca ela não poderia ser de fato e não pode ser vilanizada. E a gente encontra esse mesmo argumento sobre a escravidão aqui em Minas, dizendo que havia, sim, uma ascensão social, que havia uma grande parte considerável de libertos e libertas, apontando mecanismos de saídas da escravidão, e também uma crítica de alguns autores sobre a associação entre escravidão e prostituição nas regiões mineradoras, com argumentos que havia outras atividades geradoras de renda além da prostituição. E o argumento utilizado, então, é que o sistema colonial era muito mais complexo que uma mera polarização entre senhores e escravos, e que os pretos e pretas compunham a sociedade mineira dos séculos XVIII e XIX de forma variada e com diferentes papéis. E, para mim, não é bem assim. De fato, a escravidão era o motor central daquela economia mineradora e constituía a principal força de trabalho para a extração de ouro, para sua exportação, e a partir disso, a mineração em si gerava um efeito de dinamismo para os demais setores daquela economia colonial. E o que é pouco dito é que mesmo o principal movimento de independência, a Inconfidência Mineira, seguia com a escravidão para sustentar a desejada liberdade, que era uma liberdade muito falsa, era uma liberdade limitada e nas costas de pretos e pretas e de mestiços, que representavam ali no final do século XVIII e início do século XIX nada menos que 75% da população em Minas. E essa liberdade que foi cultivada e transformada em mito em Minas, mas que foi construída em cima de uma grande exploração e uma liberdade que ainda pauta os discursos políticos em pleno século XXI. O Bayo Akomolafe ele diz o seguinte sobre a representatividade numérica da população negra nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: a contagem é reconfortante. 2 pessoas brancas de bem em uma sala com 50 pessoas deixam a desejar. 27 pessoas brancas de bem em uma sala com 50 é um progresso. Mas e se aquela sala fosse um navio negreiro? Que importância tem a quantidade de pessoas boas ou más em uma sala, quando a própria sala, o campo moral, já é um corte racializante no tecido da corporificação? Bom, o que eu quero trazer aqui é que a questão com as religiões africanas não é uma aritmética. Quantos por cento da população pode hoje expressar de fato as suas crenças e os seus ritos? A questão é que a associação entre a Igreja Católica e o poder público continua, ainda hoje, moldando as instituições e ditando comportamento. E o baixar a cabeça na cultura mineira, que a gente encontra até hoje, continua refletindo esse catolicismo
mineiro, que prega um respeito, que reforça esse lado cristão e que a gente encontra até mesmo em programas de governo em pleno 2025, com o título de Minas Santa, ou então em discursos que se referem a cristãos, e eu cito especificamente a fala que foi dita, como uma força crescente enquanto uma influência positiva, e em falas como esta. Minas Gerais é um estado em que a cultura religiosa é parte da formação do caráter das pessoas, da forma de ser. O mineiro é essencialmente um povo religioso. Essas tradições não podem ser esquecidas. A religiosidade como marca de quem é o mineiro e, portanto, do que as pessoas querem conhecer e ver quando vêm estar conosco. E as referências dessas falas de 2025 por pessoas do governo, eu deixo aqui embaixo nas referências. O que eu quero, de fato, ressaltar é como que Minas Gerais continua ainda utilizando de uma religião católica em detrimento de outras. E a história das sacerdotisas voduns mostra um outro lado de Minas. Uma população preta, escrava e forra que tinha outras crenças, o poder dos encontros para reforçar uma identidade reprimida pelo Estado e uma religião com capacidade de questionar aquele sistema escravocrata colonial. E ainda mais, né, o poder das mulheres em inverter uma relação de gênero na sociedade, a abertura dessa religião africana em incorporar novos elementos, crenças e deuses de outras religiões, inclusive, ao invés de se fechar em si. E a minha provocação, de certa forma, a minha esperança, é que esse lado oculto e apagado da religião voodoo da Costa da Mina ainda tenha, nos dias atuais, ramificações rizomáticas na sociedade de Minas, com uma capacidade de empoderar parte significativa da população na busca de um caminho onde as liberdades política, religiosa, social e econômica possam, de fato, envolver a maior parte da população e não se travestir de uma ordem para manter benefícios para poucos. E que o voodoo e as suas sacerdotisas possam ser incorporados por novas lideranças políticas e inspirar a construção de um Estado muito mais plural e democrático. E, claro, entender também que havia naquele momento uma outra visão de mundo, a partir de uma cosmopolítica do voodoo como um caminho para realmente confrontar a identidade e a posição de Minas naquele sistema específico. E, quem sabe um dia eu falo sobre isso aqui com calma no canal. Obrigado, acompanhe a gente aqui. Um abraço.